Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Primeiramente eu quero me apresentar para vocês, né? Eu sou a pastora Ari e aqui no canal a gente vai ter muitos vídeos relacionados à Bíblia, devocionais, louvores, né? Aquilo que o Senhor for colocando no meu coração para compartilhar do meu coração para o seu, tá bem? Hoje a gente vai entender como ler a Bíblia, tá? Então vamos lá. Essa daqui é a minha Bíblia, gente, que eu tenho desde quando eu me casei, né? Foi um presente que a gente ganhou, eu e meu esposo, né? O pastor Luciano, a gente ganhou do pastor da igreja quando a gente se casou. E uma das coisas que eu achei muito interessante, que ele fez uma dedicatória no início, que ele diz assim, ó, que as Sagradas Escrituras sejam o suficiente para que nela encontrem todas as respostas de Deus para a nossa vida, amém? Então eu tenho um pastor, né, o meu amigo pastor Bess, que ele sempre fala que a Bíblia nos dá respaldo para tudo, a Bíblia nos dá resposta para tudo. Ela não nos deixa em dúvida, ela não nos deixa de forma incoerente, né, mas todas as histórias são traçadas para um único objetivo. Então vamos lá, eu separei aqui pra gente alguns tópicos, uma colinha aqui pra gente começar, né? O que é a Bíblia? A Bíblia, ela é uma junção de vários livros históricos, desculpa, que aconteceu antes de Jesus, que a gente leva como Antigo Testamento. E, sinceramente, acho que são um dos livros assim, que eu gosto bastante, que são os livros históricos. Através deles a gente conhece as histórias maravilhosas, né? A gente tem agora atualmente passando aí na Record a novela Gênesis, né? Se você já viu, deixa aqui pra mim seu comentário, o que você tá pensando, o que você tá achando disso daí. Se você já conhece a Bíblia, o que você tá idealizando sobre essa novela, né? A gente tem histórias maravilhosas de o mar que foi aberto, de Moisés, né, fugindo com o povo do Egito. Aí depois a gente vê novamente milagres acontecendo, né? Aí a gente vê Abraão entregando seu filho Isaac. Então, são algumas histórias que acontecem, que às vezes nos chocam, né, ao mesmo tempo, e acrescentam a nossa fé sobremaneira, né, que a gente começa até a refletir, né, poxa vida, que Deus maravilhoso, né? E aí logo depois também a gente tem o Novo Testamento, que são as junções de livros que foram escritos, né, da jornada de Jesus, que são os evangelhos, né? E a gente tem também depois as cartas que o apóstolo Paulo escreveu e várias junções desses livros que então formam a nossa Bíblia. Então isso é a Bíblia. São livros inspirados, né, pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, para que agreguem na nossa vida, tá? Primeiro, né? Segundo, para que serve a Bíblia? A Bíblia, como eu acabei de dizer, ela foi uma junção de livros inspirados por Deus. Então, ela hoje, para nós cristãos, ela serve como o manual de vida do cristão. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você vai lá, você compra uma televisão. Ah, como é que eu vou mexer na televisão? Como é que eu vou fazer ela funcionar? Como é que eu vou fazer mudar de canal? Onde eu tenho que botar esse cabo, o outro? Essa semana aconteceu até uma coisa muito interessante, né? Uma amiga minha, ela comprou uma lave-seca, que consequentemente também é igual a minha. E aí eu sempre uso a lave-seca, você pensa pra quê? É pra lavar e secar. E ela sempre usava só pra lavar. E ela tinha medo do gasto de energia e tudo. E aí, neste sábado, agora eu tava conversando com ela, ela chegou à conclusão de que ela perdeu muito tempo esperando a roupa secar, sendo que ela podia usar para secar, né? Então, tá aí a importância de ler-se o manual de instrução. Quando você lê o manual, você sabe exatamente como agir, de que forma agir, o que fazer, né, naquele exato momento. Então, nós, seres humanos, imagina uma terra sem lei, uma terra sem justiça, uma terra sem um Deus, uma terra sem um líder, né? Como era exatamente no começo de tudo, quando a gente vê ali Adão e Eva, eles pecaram, eles deixaram as leis, os ensinamentos de Deus ali, né? De não comer o fruto, e logo após veio o pecado e o mundo veio se corrompendo aos poucos. Então, a Bíblia, ela nos dá realmente um respaldo. Até onde você vai, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Só que, sobremaneira, é algo tão excelente que ela ainda nos dá o livre-arbítrio de poder escolher e diz que todas as
coisas eu posso fazer, mas que nem todas me convêm. Então ela me dá a escolha em optar por viver aquilo ou não. Né? Então é o nosso manual de instruções. 3. Ela é separada entre capítulos e versículos e os livros, né? Então a gente tem aqui, quando você começa a Bíblia, a gente começa no Antigo Testamento. E já no comecinho, vou mostrar aqui para vocês verem. Logo aqui no início, né? Nas primeiras folhas a gente tem o índice, onde mostra aqui, né? Gênesis, Êxodo, todos os livros. Aí aqui a gente tem a sigla, né? A abreviatura desses livros. Logo a gente tem os capítulos, quantos capítulos tem em cada livro. E a quantidade de página. Eu não sei se a sua Bíblia seja dessa forma, mas a minha ela tem um respaldo aqui da lateral, ó, que ela consegue me identificar exatamente o livro que eu consigo ler. Né? Por exemplo, a gente tem a abreviatura de Mateus, que é MT. Então, se eu quero ler Mateus, eu já posso vir direto aqui no MT, que eu já vou cair, né, lá naqueles livros que estão marcados com as primeiras abreviaturas, né? Por exemplo, aqui a gente tem, ó, MT de Mateus, MC de Marcos e LC de Lucas. Como eu disse pra vocês, a minha Bíblia tá toda marcada, né? Então eu gosto de realmente fazer isso, de marcar todos os versículos. Aí a gente tem aqui os maiores. Sempre vai ser, vamos lá no primeiro capítulo. Os maiores sempre vão ser os capítulos e os menores sempre vai ser os versículos. Então, se eu quero ler Mateus, capítulo 1, versículo 1, eu vou achar, então, Mateus, livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Aqui já não tem o número 1, né, porque já entra direto, mas aí eu vou ler o versículo 2. Então, tem aqui, versículo 2. Então, o número grande sempre vai ser o capítulo e o número pequeno sempre vai ser o versículo, para que também fique fácil da gente identificar. Suponha que você vai ter uma oportunidade, você vai levar uma palavra, o pastor vai mencionar que nós vamos ler aquele versículo e aquele capítulo naquele exato momento. Como que eu vou conseguir entender a Bíblia, né? A Bíblia, como eu disse, ela é inspirada por Deus. Então, você pode pegar ela simplesmente e ler, e você vai ter coisas entendíveis, a nossa capacidade, né, de sabedoria e de inteligência, e você vai ter coisas entendíveis apenas pelo Espírito. Então, é muito importante, antes de você pegar a Bíblia para ler, você orar, né, e falar para o Senhor, fala, Deus, Espírito Santo, né, me dê entendimento da sua palavra neste momento que eu vou ler, para que a sua palavra me dê sabedoria e cumpra em mim o que apraz neste momento, né? Então, a palavra de Deus, ela vem de forma a transformar a nossa vida. Então, se você lê ela com a junção ali com o Espírito Santo, que foi a inspiração daquela pessoa, é como se você estivesse lá naquela história, né? Vamos dar um exemplo, você vai ler ali a passagem de uma mulher do fluxo de sangue, né? Que é uma história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo, uma hemorragia, e ela, ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. Então ela foi se arrastando ali no meio daquela multidão e tocou em Jesus, ela foi curada. Então você coloca a tua mente, é como se você estivesse entrando lá naquela história, e automaticamente o Espírito Santo de Deus vai revelando a sua mente, revelando ao seu coração aquilo que Deus pode tratar com você através daquela história, certo? Então busque isso, busque sentar. Você vai sentar para ler a Bíblia e falar, Espírito Santo, senta aqui do meu lado, né? O autor da história. É como se você estivesse realmente lendo e recebendo toda a revelação e espírito na sua mente, no seu coração, com o autor da história, né? É maravilhoso. Então, 5. Como meditar? Né? Existem pessoas que elas dizem que a Bíblia é para ser lida, a Bíblia é para ser estudada, a Bíblia é para ser meditada, enfim, para que serve a Bíblia, né? Você vai denominar isso. Como eu dei a dica para vocês, eu gosto de meditar e também estudar. Né? Então, uma dica que eu dou pra vocês, não peguem versículos aleatórios. Tem pessoas que chegam e falam assim, vou tirar uma palavra da Bíblia e aqui, vou ler aqui. Então, morreu Jó, velho e farto de dias. E aí, tira aquilo como uma conclusão da palavra do dia. E que Deus gostaria de falar comigo sobre isso, né? É muito difícil você pegar versículos aleatórios, porque eles vão confundir a sua mente e muitas das vezes não vai te trazer uma resposta, né? Mas se aqui saiu pra mim conta a história de Jó, ótimo, o que Deus quer falar comigo sobre Jó? Vamos ler a história de Jó. Né? Lá no livro de Jó tem toda a história dele, é uma história assim maravilhosa também, de muito poder, né, da parte de Deus, de restauração, de reconstrução, né,
Deus reconstruiu a vida de Jó e tudo que ele tinha novamente. Quando você for ler um versículo, uma história, um capítulo, um livro, dê em sequência. Né? Uma dica que eu dou para vocês é como começar a ler a Bíblia. Comece pelo Novo Testamento. Lá a gente vai ter as histórias, né, que Jesus fez, que milagres ele trouxe sobre aquelas vidas. Toda a história do ministério de Jesus, dos discípulos. Então são coisas mais para a nossa realidade de hoje, né? E depois eu indico você começar, né, pelo Novo Testamento. E depois eu indico você ir para o Antigo Testamento, para você conhecer as histórias, né, desses patriarcas da fé que teve ali. Amém? Então, isso é como ler a Bíblia no nosso livro de hoje. Nosso vídeo de hoje, né? Desculpa. Então eu espero que tenha ficado bem entendido, que você como cristão, se você se converteu agora, comece a ler a Bíblia, é algo muito especial e Deus ele vai falar muito com você. E sobretudo, como eu disse, a Bíblia ela nos traz transformação de dentro para fora. Então que Deus possa falar no seu coração e que todas as vezes que você for ler, dedique um tempo para isso. Coloque um louvor, uma música, se você é adepto disso. Se não, vai pelo silêncio mesmo, chama o Espírito Santo para sentar do seu lado e ensinar a palavra de Deus para você. E conforme você for meditando, você vai buscando conhecimento, sabedoria, né? E aí, então, vem o estudo. Então, eu acho que, na verdade, está tudo conectado, né? Primeiro você lê, aí você medita e logo meditando você quer estudar e aprofundar naquela história. E então vem o estudo, né? Então, deixo para vocês esse vídeo. Agora eu vou encerrar mesmo. Um bom dia para vocês, um beijo. E que Deus possa falar no seu coração. Amém? A paz do Senhor.